pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Maternidade Real no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, repórter do Caderno Vida e Arte, e estou aqui para falar mais uma vez sobre o universo dos pais e filhos. E hoje, nesse Dia dos Namorados, né, nossas convidadas são a doula e terapeuta Thalita Miranda e a psicóloga e professora Karina Rodrigues. Nesse dia tão especial, né, a gente vai falar sobre sexualidade na gestação e no pós-parto. Como será que fica a vida conjugal com a chegada dos filhos? Muito obrigada, meninas, por estar aqui hoje para compartilhar com a gente as informações. E você, internauta que estiver aí, pode mandar aqui a sua perguntinha que a gente vai repassar para as nossas convidadas. E aí eu quero começar com vocês, vamos fazer uma introduçãozinha aí, né? A gravidez parece que o sexo vira um tabu, né? Assim, a gente conversa muito aqui no jornal, fora de, né, nos nossos bate-papos, nos nossos encontros com as amigas, com os amigos. E aí, às vezes tem gente que mesmo tem uma vontade de se relacionar, mas tem medo de prejudicar o bebê, ou tá com muito enjoo, isso sem contar com os hormônios, né? Que fica daquele jeito, né? Aquela montanha russa. E aí, é isso mesmo? Né? Como que é esse primeiro, esse é um tabu ou não? Vamos, o que vocês podem começar aí falando? Na verdade, fazer sexo na gravidez é a melhor coisa que a mulher pode ter. Olha, gente, bom, sexo é melhor gravidez, na verdade sexo é melhor em qualquer época da sua vida, né? Mas na gravidez ela vai trazer toda uma questão, desde fisiológica, que a Thalita vai nos explicar melhor, até psíquica, né, até o relacionamento com o casal, tudo isso é de extrema importância. Desde a liberação de neurotransmissores, endorfina, que vai facilitar até o parto, né? Isso, serotonina, que vai fazer com que essa mulher se sinta melhor. E vamos responder a sua pergunta, né? Se sexo é tabu durante a gestação. Na verdade, eu informo vocês que o sexo na gestação é muito melhor. Porque a mulher está, quem tentou se depilar na gestação, por exemplo, né? A gente não está muito mais sensível. Então, né, a gente está sensível e dolorida para o mal, mas a gente está sensível para o bem também. Então, a região vaginal, ela está muito mais irrigada, eu tenho um fluxo sanguíneo muito maior. Inclusive, muitas mulheres relatam a sua primeira sensação de orgasmo durante a gestação. Não sei se a Thalita já ouviu isso, né? Sim. Ah, não tive orgasmo a vida inteira na gestação, eu tive. Gente, que legal. Então não é um tabu, na verdade é muito mais prazeroso o sexo durante a gravidez, né? E é isso mesmo, Thalita? Você também ouve isso? Que, né, tem gente que tem o primeiro orgasmo, então, durante a gestação? Sim, quando se permite vivenciar, sim, né? Mas a questão do tabu, ela tá muito atrelada à ideia que a gente faz da maternidade, essa maternidade santificada, né? Que faz com que, principalmente alguns homens, tenha um bloqueio relacionado às suas mulheres. Tem mulher que morre de vontade de transar a gestação inteira, mas o próprio parceiro não consegue lidar com as mudanças no corpo, com as mudanças simbólicas que aquela mulher que agora é mãe também, né, traz pra ele. E é muito engraçado ver isso, mas a cada trimestre a gente percebe um padrão diferente. No começo tem justamente isso, a questão do enjoo, medo da perda gestacional, algum sangramento, a indisposição, a gente fica com muito sono no começo, e aí vem as preocupações de como que vai ser a vida, como que vão ser as finanças e tudo mais, e aí é natural que a libido dê uma diminuída do casal em si por conta dessa revolução nova. E no finalzinho da gestação, quando a barriga também tá grandona, e aí é refluxo, é dor, as mulheres elas também sentem um pouco de dificuldade pra, enfim, praticar o sexo. Mas entre o começo e o fim, tem vários meses, né, e que podem ser aproveitados de uma forma muito prazerosa, muito intensa. E se a mulher e o parceiro eles tiverem essa comunhão, essa conexão, tudo fica melhor no relacionamento, na autoestima. Eu inclusive, né, ela me falou uma coisa, eu lembrei agora, inclusive para fazer coisas diferentes, porque a casais que estão, pode falar tudo isso aqui, né? Pode. Liberado. Tia Karina fala tudo. Ó, porque há casais que chegam lá com a desculpa porque eles estão acostumados a fazer o famoso papai e mamãe, né? Aquele sexo mais mono.
E daí, na hora da gestação, é justamente o momento, muitas vezes, por mais incrível, mas de uma experiência sexual diferente, né? De, às vezes, de costa, numa outra posição, num outro encaixe, de um outro jeito. E que daí vai descobrir um outro tipo de relação. Todo um Kama Sutra da gestação. Porque tem gente que fala que cansa, né? Cansa depende, né? Tem vários tipos de sexo. Às vezes é hora de você experimentar um sexo mais devagar, em outras posições. Gente, será que existe um Kama Sutra da gestação? Existe, tem um livro sobre isso. Tem na internet? Tem. Pode. Se alguém precisar, eu tenho. Então, pessoal, depois a Thalita compartilha aí. Olha, depois... Não, vamos colocar no link depois, nos comentários. Aí coloca um link, tem, inclusive, então. algumas orientações que mostram que posições que fica melhor a cada fase da gestação, onde a barriga ainda está pequena, depois que já está grande. Depois no outro trimestre é outra e depois é outra, mas né? Com a barriga maior. Tem todo um leque de possibilidades. E para eu fazer a entrevistinha aqui com vocês, eu dei uma busca, né? E vi que vários especialistas e pesquisadores defendem, então, que transar neste período faz bem, porque ajuda a controlar a ansiedade, melhora a autoestima, diminui a pressão arterial quando ela está elevada. Falando da questão até da pré-eclâmpsia, né? Da parte fisiológica, né? Então é isso mesmo, Karina? Sim, inclusive dor, né? Ela elimina dor, porque quando a gente tem orgasmo, quando a gente tem o prazer sexual, não só o orgasmo, sim, mas o prazer sexual, nós liberamos dentro da nossa mente endorfinas, né? Neurotransmissores de forma geral, mas principalmente endorfinas que vão, inclusive, como você diz, ajudar a diminuir a pressão arterial, ajudar numa sensação de bem-estar, de prazer. A questão também de, na hora do parto, tanto que a gente fala que você pode até no dia do parto, a gente conhece uma amiga, né, Thalita? Que no dia do parto tem relação sexual, a gente indica até, porque isso vai liberar e vai ter um fluxo muito maior. Fora o contato com esse companheiro, porque a Thalita disse uma coisa muito importante, né? A mulher, ao engravidar, ela assume o papel de mãe. E é muito importante, tanto na gestação quanto no pós-parto, que a mulher continue exercendo o papel de mulher. Não pode esquecer, né? Não. É óbvio que nesse momento vai estar mais pesado, né? Esse arquétipo, essa personalidade da mãe. Só que é muito importante para a autoestima dela. Então, o companheiro que às vezes está, eu não vou relar na minha mulher, procure ela, porque isso vai fazer bem para ela, até para a autoestima dela. Né? Falar que ela tá bonita, que é um outro jeito de beleza, né? Isso até foi uma outra pesquisa que eu fiz numa psicóloga chamada Maria Tereza Maldonado. Ela é autora de um livro que chama Nós Estamos Grávidos. E ela afirma que alguns homens sentem menos desejo pela mulher grávida, porque passam a enxergar a mulher como mãe, alguém sem sexualidade, e porque ficam com medo de prejudicar o filho. Então isso é real mesmo. A gente vê bastante. Já, por outro lado, tem outros homens que morrem de tesão em grávida. Entendi. Você tem Eu falo, não, dá um tempo. Mas enfim, muitos homens têm, mas é questão de diálogo, né? De você conseguir mostrar para ele de uma forma clara que a ideia que ele tem da mãe dele, que a mãe dele também teve prazer, que a mãe dele também transa, porque tem homem que enxerga isso como quase como uma ofensa, você falar, sua mãe transa. Não, mas né? Como que ele foi feito, justamente, né? Então, como eles foram criados para não pensar na mãe como alguém sexualizada, a hora que a mulher vira mãe também bate essa ideia. E aí, mas nada como diálogo, né? A gente senta, conversa, fala, viu? Fisiologicamente, pro bebê não tem problema, né? E se for necessário mostrar imagens da anatomia feminina para mostrar que não tem como machucar, não tem como acessar esse bebê. E muito pelo contrário, pro bebê faz tão bem. Entendi. Porque ainda que ele não perceba exatamente o que está acontecendo, ele ele sabe que a mãe tá bem, né? Por essas sensações todas de relaxamento. Por todo esse relaxamento. Daí tem uma outra coisa cultural também, que o homem tem muito disso, né? Ele acha que agora a mulher está grávida, agora ele tem um filho, então agora ele tem uma família, então ele atravessou a ponte do rio que cai, né? Então lá ele está do outro lado, né? Agora ele faz parte do lado dos homens, então ele agora não vai mais para balada, ele agora não vai mais
sair para jantar toda hora. Sorveteria. Agora é sorveteria, cidade das crianças, e isso não é realidade. Lógico que isso em partes é realidade. Mas não é só isso, né? A questão do casal, nesse momento já na gestação, estipular que aquela criança vai ser motivo de alegria e não de privação, e isso eu digo para vocês que é muito importante. Tem mãe que fala assim para mim, eu não vou sair porque a criança vai ficar traumatizada. Eu falo, mais traumatizada ela vai ficar se ela vê um pai e uma mãe feliz, porque ela pode não escutar isso, mas ela sabe que é como se ela carrega uma culpa, entende? De meu pai e minha mãe não se relacionam mais. Quantas crianças carregam a culpa da separação dos pais? É verdade. Depois que os filhos nascem, isso aconteceu depois que você nasceu, né? Eu e seu pai não tivemos mais entrosamento. Então, ter esse entrosamento, mas posso deixar meu filho? Não, a gente tem que ter o bom senso de discernimento, né? Porque hoje tem gente que deixa quinta-feira os filhos na casa da sogra e busca na segunda. Nós não estamos falando disso. Mas a palavra de ordem é equilíbrio. Entendi. Então, caiu aqui, mas voltei. Vocês viram que eu mexendo aqui no celular, mas voltei. E eu quero mandar um abraço para Cláudia Lanza, para Juliana Marquioro, que está dizendo que a Thalita foi a doula dela. A Thalita da Silva VR, a Monize Salles, a Maria Angélica Souza Lima, a Patrícia Paula também. Oi, meninas, tudo bem? E se você que está aí, a gente está em mais um Maternidade Real no Facebook do Diário da Região. E nós estamos falando sobre sexualidade na gestação e no pós-parto. Então, se você tiver uma dúvida, pode mandar aqui que eu repasso para as nossas convidadas. Eu queria também falar uma coisa da questão da mulher. Tem algumas mulheres que não ficam felizes com a nova silhueta, né? E aí tem uma questão da autoestima, né? Às vezes engordam um pouquinho mais na gravidez. O que vocês podem dizer para essas mulheres, né? Que às vezes estão se sentindo feias e acham então que não pode ter uma vida sexual ativa, né? O que vocês podem, não é nem questão de não sentir vontade, né? Mas da questão da autoestima. Eu vou falar da questão psicológica, tá. Como psicólogo vou falar. Quando nós não aceitamos o nosso corpo na gestação, porque na verdade é o contrário, né? Quanto mais aquela barriga está gigante, é um poder. Então, se você não está se sentindo muito bem com essa barriga, significa que tem algo errado, e não é com a barriga e não é com a sua silhueta. Muitas mulheres não aceitam a maternidade, porque a coisa mais gostosa do mundo é a sensação daquele barrigão. Karina, você tá louca. Não, é maravilhoso. Né? A não aceitação dessa silhueta significa que outras partes da sua vida, né? E você tem que prestar atenção também na sua relação com a sua mãe. Eu muitas vezes não sou capaz de assumir a maternidade se eu não conseguir trabalhar a minha relação com a minha mãe. Pode parecer muito maluco isso, mas é. Profundo. Porque a barriga e a silhueta, ela só está denunciando uma situação maravilhosa na sua vida, que é o fato de que você vai ser mãe. Entendi. Não é? E aí, Thalita, o que você pode falar? Bom, e aí, de novo, né? Agora falando em relação à autoaceitação, autoimagem, assim. A pessoa que ela não consegue se enxergar como uma pessoa gostosa, e na verdade o grande primeiro amor é o nosso, por nós mesmos, né? O amor próprio, que precisa sim ser trabalhado. De repente, dela conseguir perceber em grupos de mulheres que passam pela mesma situação, né? A rede de apoio, a representatividade, mulheres que também ganham peso e se acham maravilhosas, né? Ela conseguir enxergar que o fato de estar gordinha, estar acima do peso, enfim, com as roupas de antigamente não caberem, não é um problema para todos. E qual que é a diferença? Então, por que aquela lá se sente super bem e eu não? E começar a ver beleza nisso. É muito legal, porque a gente costuma ver, principalmente nas redes sociais, só o padrão, né? Normativo de beleza. Mas existe todo um movimento de representatividade de mulheres negras, mulheres obesas, que falam, eu sou mãe, eu também faço ensaio sensual, eu também faço ensaio de gestante, eu também consigo parir, linda e maravilhosa, eu também me sinto uma deusa. Né? E aí a gente conseguir enxergar, isso é muito legal, assim. Entendi. E aí, então, por exemplo, a mulher precisa de ajuda, então, né, para entender tudo isso. Eu sei que vocês têm uns grupos, né, aqui em Rio Preto, tem o Instituto Ânima e tem também os grupos da Thalita. O que vocês podem falar desses grupos, né, que as mulheres
se sentirem fragilizadas, onde elas podem encontrar apoios, não né, só nesse os momento? Grupos, mas o próprio, acho que é um espaço muito legal para Thalita falar um pouco mais do que é ser doula. Muitas vezes, porque a doula as pessoas acham que é uma mulher que vai lá no dia do seu parto, né? Não, e não é né? só isso, há um acompanhamento gestacional, né? E eu acho que para essa autoestima, né? Sim, completamente, porque o apoio emocional, ele abarca todas as mudanças, inclusive a do corpo. A mudança simbólica, a mudança emocional, a mudança física, a mudança econômica, a mudança de papéis estabelecidos nas dinâmicas e o que vem acontecendo, por que está acontecendo. Quando a gente percebe que o que acontece no nosso corpo tem função, né? Ele não é à toa que a gente está ganhando um peso. Tem uma revolução de coisas acontecendo lindas dentro da gente, né? E enxergar isso com essa beleza, esse propósito, é muito legal. E no grupo a gente trabalha isso. Eu individualmente, com as gestantes que eu acompanho, a gente tenta trabalhar muito a questão da autoestima e da autoimagem, porque reflete em tudo depois, não só no sexo, que é o tema de hoje, mas em como essa mulher, ela assume a responsabilidade para si na tomada de decisão, nas pequenas coisas, da forma com que ela se impõe diante da sociedade que quer mostrar para ela que sabe mais do que ela a respeito do que ela tem que fazer com o filho dela, né, dos julgamentos. Uma mulher que tem autoestima baixa, ela está muito mais suscetível a ficar entristecida com julgamento, e julgamento tem o tempo todo. Então, a doula, ela trabalha em prol do empoderamento feminino, e esse poder vem independente da forma física e de qualquer outra coisa. Entendi. Olha, gente, você viu a muito importância, né? As mulheres, os homens precisam para conversar, mas as mulheres precisam muito de apoio uma das outras. Esses grupos têm a função de... nós temos lá no Instituto Ânima, Tenda Vermelha, que é uma gama de atividades voltadas às mulheres. Não só as gestantes, mas as mulheres de forma geral. Então, como eu disse agora há pouco, muitas vezes a mulher não tem um contato positivo com a mãe, com a avó, com a ancestralidade dela feminina, não tem um contato próprio dela com o feminino dela, com os outros arquétipos dela. Então esses grupos vêm em forma de bate-papo, vêm em forma de constelação familiar, vem em forma de empoderamento feminino, roda de danças circulares que a gente faz. Chá de bem. Chá de bem, que é lindo, que é um trabalho lindo que a Thalita faz mensalmente. Pra que tudo isso? Pra que a mulher, às vezes ela não tem a mãe, não tem a sogra, ela não tem aquela outra mulher que seria a anciã dela e daria o apoio. Então, nós estamos aqui, outras mulheres estão para acolher esse feminino e mostrar para ela o quanto ela tá linda, o quanto ela tá maravilhosa, né? No chá de bênçãos a Thalita pinta o barrigão da mulher, faz escalda-pés, ela é uma põe coroa de flores, ela é uma rainha, né? É uma rainha, né? Ela é uma deusa, uma rainha. Não, tá ótimo. Olha, eu quero mandar um abraço aqui pro Carlos Carvalho, ele tá aqui Então, ó, não é só meninas que tá aqui assistindo, olha, Carlos. É o nosso Carlos. Oi, Carlos. Um abraço pro Carlos. O Carlos é um querido nosso. Um querido nosso. Ele é o único homem a fazer lá no Instituto Ânima a nossa pós-graduação, formação em parto humanizado, doulas. Nós formamos pessoas para acompanhar e ele tá lá. Tá lá, ó, e tá aqui com a gente. E é um excelente aluno, destaque. Olha, aí tem a Josiane Teixeira, que ela foi estagiária aqui no jornal, né? Deus. E a Josi teve bebezinho agora, então ó, a Josi está acompanhando aqui. Aí ela está dizendo assim, ó, o parceiro também tem que ter muita responsabilidade sobre a autoestima da sua parceira. Sim. Ela tá até afirmando aqui, ó. Sim. E tem também um abraço para Sara Modolon. Ela está dizendo aqui que a Thalita sua linda. Gente, a minha mãe tá assistindo. Ó, a minha mãe tá assistindo. Beijo pra mãe da Francine. Um abraço, mãe. A Thalita, aqui, a Thaís Brito Gomes, também tá falando que a Thalita é amiga dela de infância. Tá mandando um beijo. A Thalita já fez metade dos partos. Olha lá. Ela é a deusa que anda. Não, tá ótimo. E aí eu até queria falar a questão da questão da aceitação. E aí que foi também baseado nessa pesquisa que eu fiz para poder estar aqui conversando com vocês. E aí falou mesmo de pesquisas que falam, né, que casais que ignoram esses padrões
de magreza imposto pela sociedade, e o que não fazem distinção entre maternidade e sexualidade são os mais felizes na cama. Então é isso mesmo, né? É um momento lindo, é um momento de que a família, o amor desse casal está dando frutos. Eles estão num outro momento, e isso não é ruim, ai meu Deus, e agora? Isso é maravilhoso, isso é lindo, é um momento de estreitar laços e não afastar. E o sexo é uma maneira de estreitar esse laço com carinho, com afeto. Como você disse agora, né? Alguém disse aí do parceiro ter a responsabilidade. Sim, porque quanto mais homem... porque muitos homens não aceitam tirar fotos no estúdio, porque acham isso bobo, acha isso... São só as mulheres, acha né, isso brega, né? Agora tem homem que vai lá, tira foto com o estúdio, beija essa barriga, conversa. Isso é de gente grávida junto, vai nos encontros junto, faz perguntas, se interessa, se envolve. Olha o quanto isso é afrodisíaco. Nossa. Né? Uma das dicas que eu dou para as pessoas, para os maridos principalmente, assim, compartilhe, traga para si a responsabilidade de compartilhar a chegada desse filho desde a concepção, desde antes da concepção, mas passando por cada uma dessas fases, participando ativamente, porque não tem coisa mais afrodisíaca que isso. É um saco você, depois, né, no pós-parto, ter que ainda dar conta do marido, sendo que você se sentiu extremamente sobrecarregada, uma série de questões, o cara tá lá, bonitão. Entendi. Não tem nada mais sexy que um homem que apoia, que tá junto. Isso é neurofisiológico. Meu mestrado foi em neurociências, é verdade. A mulher está comprovada. A mulher se sente muito mais atraída pelo homem que é instintivo mesmo, que provê, que protege, que faz. Aquele homem que abre a porta do carro, que faz uma gentileza para a mulher grávida de carregar a bolsa dela. Isso tem coisa mais sexy, maravilhosa. Né? Gentileza, né? De o que você está com vontade de comer. Não, que frescura, esse trem nem existe de vontade de comer. Não agrada, né? Agradar a mulher grávida é lindo, é maravilhoso. Ter o prazer de sair de madrugada para procurar suco de melancia. Vai na casa dos amigos. Você tem uma melancia aí? Porque a mulher que quer comer melancia, né? Não tem coisa mais linda, né? E é um teste, né? Que geralmente as mulheres fazem para testar o quanto o parceiro tá junto mesmo, essa coisa isso do desejo. Às vezes é melhor que um eu te amo, né? É melhor que uma foto publicada no Facebook, né? Não precisa. Fazendo em casa, claro que se tiver melhor, né? Mas se tiver essa parceria dentro de casa é muito importante. O amor não é só fala. O amor, ele está dentro dos detalhes. É uma bobagem. Para falar em relação principalmente à mulher gestante, as mulheres também em geral, o amor está quando você presta atenção no outro, na necessidade do outro, no que o outro apontou um negócio e falou, eu gosto de tal coisa. Então prestar atenção, fulano gosta de comer tal coisa, gosta de ir em tal lugar, né? Você proporcionar tudo isso, né? Entendi. E eu quero mandar mais um abraço aqui para Miriam Miranda, que é prima da Thalita, que está adorando aqui a entrevista. A Cidinha Jimenez, a Luana Batista e a Thalia Brígida. Ela está perguntando: para que as mulheres que não conseguiram cumprir o resguardo, existe algum problema que pode surgir a longo prazo? Você sabe, Thalita, informar a gente? O resguardo, né, que a gente chama de quarentena, que é aquele período de 30, 40, 45 dias, onde os órgãos, os ossos, eles estão voltando para o lugar. A curto prazo, você não respeitar esse período, independente da via de parto, pode acarretar infecção, né? A gente, na parte mais holística, vê que a energia renal, energia hepática, ela também tem uma baixa depois que o bebê nasce. A mulher, ela tá tentando se reequilibrar, né? E aí, quando você gasta energia, não só com sexo, né? Mas com outras atividades que uma puérpera não deveria estar se preocupando, a gente percebe que em poucos meses o cabelo cai muito mais. Então, as mulheres, meu cabelo tá caindo, isso aqui, provavelmente não respeitou esse período de latência, onde a gente tá ali fazendo uma recarga, né?
Mas assim, para além disso, eu acho que não. Eu acho que talvez seja mais essa questão. Acho legal complementar muito o que a Thalita falou, que não é só o sexo, é respeitar o ciclo. Sim. Eu agora sou mãe, tem mulheres que uma semana depois de ter o nenê tá lá trabalhando, mesmo ainda não tirou nem os pontos, ela já tá vendo o relatório. Ah, não tô indo pro trabalho, mas eu tô vendo o relatório. Esse momento é um momento muito importante de você respeitar o seu psicológico, respeitar o seu recolhimento, respeitar o seu ciclo de vida, né? Os estudos mostram que 60% das mulheres, elas voltam a fazer sexo com o marido por conta da pressão masculina antes do final da quarentena. Né? E isso acontece porque geralmente eles já vêm de um jejum sexual, porque durante no final da gestação já não estava rolando, e fica ali, ó, contando os dias para nascer o neném, agora vamos. Isso é uma falta de respeito, porque na verdade a mulher, ela tem o tempo dela querer voltar, né? Nesse comecinho, os próprios hormônios, a privação do sono, faz com que a própria atividade sexual seja um pouco mais difícil, precisa ter paciência. Entendi. Muita paciência. E eu também fazendo pesquisa aqui, eu entendi também que a questão da produção do hormônio prolactina, que favorece a produção do leite, diminui a libido e a lubrificação vaginal. Então, às vezes, esse retorno tem a questão também, não só emocional, mas física também, né? Sim. Então, tem que ter um processo todo, Thalita. Tem. Eu sou bióloga, meu mestrado foi em sexualidade, e a gente percebe que, assim, é como se fosse uma forma instintiva da mãe que acabou de ter um bebê que está demandando muito não engravidar de novo. Então a lubrificação deixa de ser abundante nesse começo, justamente como uma autoproteção, do tipo, você não pode engravidar de novo ainda, né? Vamos esperar. Mas a prolactina em si não é a única coisa que faz, porque tem mulheres que amamentam por vários anos, 2 anos, sim, e nem por isso deixa de ter a libido. Né? Não é só isso, porque senão ela passa a ser uma desculpa também. Sim, entendi. Né? Se por um lado ela é real, por outro ela não justifica completamente você ficar 1 ano, 2 anos sem o interesse pelo sexo. Se tiver acontecendo isso, não é esse problema, é outra coisa que tem que buscar e ajuda para orientação para entender, né? E aí da questão, por exemplo, então a mulher se resguardou os 40 dias, igual a vovó, né? A titia fala, né? Então, mesmo aquela, tanto para o parto normal quanto para a cesárea, sim, né? Tem que ter esse resguardo. E aí se recuperou, tá bem. E aí, como administrar um bebezinho que está chorando, o leite que às vezes está vazando, o que pode ser feito, então, para conseguir uma rotina, né? Tem que marcar a hora, como que pode, assim, que o bebezinho chorando, o bebê dorme mais do que qualquer outra coisa no início, né? O bebê Então, como assim, que pode fazer para volta, né? Do que o casal pode fazer para ter um retorno bacana da vida sexual, né? Eu acho que ter o bom senso, né? O bom senso entre o momento que realmente aquela criança precisa porque na verdade o bebê que vai estipular os nossos horários bem de início, né? Ele dorme muito, mas ele faz os picotadinhos dele, principalmente na época da cólica, tudo, né? Às vezes a gente dorme tantas horas, mas é porque a gente dormiu à tarde, porque à noite não dormiu, né? É, fica aquela coisa picotada. Então, eu acho que nesse momento, como a Thalita disse, a conversa entre o casal, a interação de um estimular o outro e fazer com que eles tenham momentos juntos, não só sexuais, mas afetivos, que vai gerar o sexo, isso é muito importante. A troca de carícias, ela vai além de uma penetração, e a gente sabe disso, né? Então, na verdade, assim, mesmo na gestação e no pós-parto, dá pra a posição sexual não tá confortável, ou enfim, mas tem tanta coisa que dá pra fazer, né? Assim,
para que ambos saiam satisfeitos, que o marido também não se sinta excluído dessa relação mãe-bebê. E aí, além disso, né, da gente usar a imaginação, eu percebo que a cada fase da vida a gente precisa identificar e criar novos gatilhos de excitação. Então, uma coisa é quando a gente tá namorando, a gente vai sair pra jantar, a gente sabe que depois vai rolar um sexo, então você já se prepara pra aquilo. Depois que você mora junto, nem o despir já não tem mais graça. Você vê a pessoa no banheiro cagando, sabe? Aí já não... Verdade. Não a intimidade. O problema é a intimidade. Então já não é mais o tirar roupa que excita. E a gente vai... E aí quando os filhos chegam, a gente precisa redescobrir o que ativamente para pensar em sexo. Lá em casa, o nosso gatilho é justamente as crianças dormiram. Pronto. Agora, ó, pessoal. E aí, às vezes tá até cansado, mas só de pensar, ter o que te agora a gente tem tempo. Pensar nisso, porque as pessoas não conseguem introduzir na rotina algum momento para pensar nisso. Lá na caixinha. Atrás. Na caixinha. A gente teve um problema técnico aqui. Problemas técnicos. Tá disponível. Teve um problema técnico, estamos resolvendo. Voltou? Desconectou aqui o microfone. Eu vou aproveitar aqui, ó. Você fala lá em casa, pronto. Vou falar. Olha, gente, olha, esse maridão aí tá com tudo. Ó, vou mandar um abraço para Maria Rodrigues, para Gabi Gresta, o Leandro de Paula. E a Gabi Gressa tá dizendo assim, ó. Sim. Criar asco do pai, do bebê, durante a gestação é normal? Pegar raiva do pai. Tem duas respostas aí, né? Uma, a Thalita depois explica melhor, que é a questão biológica, que existe sim. Assim como a gente tem nojo de algumas comidas, e muitas mulheres não sabem que a gente tem nojo por preservação, que são comidas que às vezes pode nos... Assim como desejos também, né? Aquela hora a gente estava falando, eu pensei nisso, acabei não falando. Às vezes você tem desejo por uma comida e acha que aquilo é uma bobagem. Não. Você está hiper intuitiva, você está conectadíssima com o feminino. E de repente é muita vontade de comer feijão, muita vontade de comer açaí, né? Vocês já viram mulheres que querem comer tijolo, né? Então a falta de ferro, a falta de cálcio vai vir a questão realmente do desejo. O que a gente estava falando? Não, eu asco. Aí eu vou agora. E daí eu asco muitas vezes é por preservação do tipo, nesse momento, como ela disse, né? A questão biológica da vagina não ter a mesma lubrificação. É esse momento, depois ela fala mais um pouquinho disso. Mas a questão psíquica é que muitas vezes essa mulher, assim como o homem rejeita a gestante, a partir do momento que ela engravida, aquilo fica aversivo, porque ela assumiu o arquétipo de mãe, por mais maluco que pareça, para a mulher muitas vezes, principalmente se ela é um arquétipo que a gente chama Ártemis, que é uma mulher mais magrinha, mais agitada, gosta de esportes, gosta das amigas e viajar, na hora que há essa conexão de que esse homem agora é um pai, isso pode acontecer sim. O contrário também é verdadeiro, né? Não só o homem olhar para a mãe e falar, ai, credo, agora ela é mãe, mas ela olhar e falar, ai, agora ele é pai. Né? Mas é fase. Geralmente, assim, é algum período que acessa algum sentimento que às vezes não tem a ver nem com o marido, tem a ver com o próprio pai. Isso, exatamente. Entendeu? Às vezes ela acessa, mas se ela conseguir enxergar que não, pera, vamos botar o pé no chão. Esse é o cara que eu... Até pouco tempo atrás estava amando de amor, fizemos um filho junto. E aí agora, por que isso, né? O importante é procurar uma terapia para resolver isso. Entendi. Até porque existem, eu sei que é um assunto muito delicado, mas existem mulheres que inconscientemente querem ser mães, mas não querem ser esposas. Eu sinto muito tocar nesse assunto, mas a verdade é que inconscientemente muitas mulheres engravidam e depois do desejo realizado, aquele homem já não faz mais sentido na vida dela. Isso é muito mais comum que a gente imagina. Então, as 10 pessoas mais embaixo, fazendo PTO. Oh, meu Deus. Por isso que teve esse problema, qualquer problema que você tiver, vá no terapeuta.
Busque a origem da sua, cada caso é um caso, uma origem da sua situação. É porque a gente acaba falando muito de forma genérica, Sim, né? Mas sim. cada caso é um caso. É. Então, se, por exemplo, a mulher, né, ou o homem também, né, deve buscar ajuda aí se está vendo alguma dificuldade. Se Não vê que é só a algo mulher, né? persistente, se não foi passageiro, se não foi só, né, um Uma pensamento fase, ali, né, num momento, você percebe que é algo que você não está sabendo lidar e que está atrapalhando até o seu relacionamento, é importante, com certeza, Inclusive, buscar apoio. Inclusive terapeutas de casal, né? E isso tem Às muito vezes o terapeuta de casal, casais, porque né? às vezes um constelador, uma pessoa que sabe ali, são poucas sessões, porque às vezes o que está faltando entre os dois é uma comunicação, né? Entendi. Então, em relação à comunicação, às vezes eu leio muito por causa aqui do jornal para fazer as matérias, e aí eu vejo muita gente dizendo o quê? Que às vezes não tem vergonha de falar, por exemplo, a mulher de falar a maneira que se sente confortável na hora do sexo, né? Então a questão do diálogo é muito importante também, né? De conversar, de se acertar para se encontrar, né? Para ter esse romantismo, Sim. né? Então tem Pra que ter, né? resgatar, Resgatar, tem que ter isso também, né? Muito importante. Olha lá, gente. Então, olha, a gente pode conversar aqui a tarde inteira que vai ter assunto. Esse assunto é bom. Mas quanto tempo, Marcão, tem aí de programa já? 35 Nossa, minutos, você vê, passa voando. Então a gente vai ter que encerrar o programa, mas antes disso, Thalita, Karina, eu quero que vocês deixem um recado, algumas dicas, alguma coisa que vocês acham importante falar sobre esse assunto, né? Um adendo aí, vamos dizer assim. O que vocês podem dizer? Bom, mulheres, curtam muito. Às vezes, pequenas coisas emocionais acabam atrapalhando esse período, mas deixe essas coisas de lado e aproveite. Porque esse é um momento que marido, com perdão da palavra, às vezes vai ter outro, namorado. Às vezes você não vai mais morar em Rio Preto, vai morar na Europa, vai não sei o quê. Mas o filho é um momento tão sagrado, tão único, né, do parto normal, a emoção daquele nenê, né, nascendo. É um momento em que você está entrando em contato com um lado seu em que você não vai mais entrar com essa profundidade em outros momentos da sua vida. É um ser vivo maravilhoso, que foi você que fez, que está dentro de você, né? Então se conecte com esse bebê e tudo que você estiver passando, que é o que eu mais falo para as minhas pacientes gestantes. Esquece tudo. Ah, é porque meu marido não tampou a pasta de dente. Ah, que bobagem, agora você é mãe, você esquece tudo isso. Então vivencie esse momento em plenitude e tire o melhor desse momento. E aí, assim, a dica que eu dou para as mulheres é para elas se conhecerem, para elas se amarem, para elas buscarem essa conexão, porque na verdade o sexo ele é uma troca daquilo que você precisa ter para dar também, né? E saber receber, para que exista essa harmonia, independente da chegada dos filhos ou não, né? Qualquer mulher em qualquer fase da vida precisa se conhecer, né? E aí tudo fica melhor, naturalmente fica melhor. A chegada dos filhos traz novos desafios que inclusive acabam apimentando, né? Eu acredito muito que a gente se redescobre como mulher e percebe que existe uma força que inclusive apimenta o relacionamento daqueles que vale a pena ter, né? Porque de repente também a chegada dos filhos mostra que não era um relacionamento maduro. Mas enfim. E é isso, meninas. Se alguém precisar de ajuda, tamo aí. Não, tá ótimo. Então é isso. Olha, meninas, muito obrigada por estar aqui hoje, né? E obrigada aos internautas que ficaram aqui com a gente, que eu vi que ficou aqui uma média de 50, né? 50 pessoas aqui assistindo. Francine, poderia passar o telefone do Instituto Ânima, porque muita coisa é gratuita. Pode. O Instituto Ânima fica aqui em Rio Preto, ali na Independência, com a Andaló. O telefone é 981339119. Né? Inclusive, quem quiser, a Thalita também pode passar o telefone dela como doula. Nós temos muitos grupos gratuitos, então nos procurem, roda de dança circular, meditação. Então, vamos lá para se ajudar o máximo possível. Sim, com certeza. Deixa o Facebook ou um contato. O nosso é Instituto Ânima.
se alguém quiser me inscrever no WhatsApp, né, meu DDD é 17, o telefone é 997439441 e no Instagram é thalita.doa. Gente, muito obrigada. Adorei aqui a nossa entrevista. Adorei estar com a Thalita aqui, que não podia ser. Que a gente se adora. Maravilhoso, gente. Bombou o nosso programa hoje. Quero mandar um abraço também para Débora, para Sabrina e aqui eu acho que é a Jazz Oliveira e tem acho que é de uma empresa, Sparklight. Blue Light. Não é da. Não, é a Bia. Um beijo pra Bia. É de uma empresa, a Bia deve estar usando até o Facebook da empresa aqui. É a Bia, uma das nossas meninas. Então tá ótimo. Então, olha, gente, muito obrigada por estar aqui com a gente. O vídeo fica aí no Facebook do Diário, então se vocês quiserem rever, basta entrar lá no Facebook do Diário e em vídeos, na seção vídeos, que vocês encontram essa entrevistinha aqui com a gente hoje. E daqui 15 dias tem mais programa Maternidade Real. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.